quem trabalhar. Eu fui dentro do carro, ia carregando aos poucos. Será que acabou? Não. Olha aí. Então aqui é esse trabalho, que se chama Inside Out. Vocês vão fazer uma viagem por dentro dele, que ele é bem grande, vocês vão ver o tamanho. Então foi feito, a ideia daquelas outras peças pequenas era como exercício para eu fazer uma coisa que as pessoas pudessem entrar, participar, enfim, entrar dentro do trabalho e conviver mais de perto. Aqui, vocês verem o tamanho desse trabalho, era super grande e as pessoas entravam dentro e iam vivenciando essa estrutura que era feita de galhos e por dentro tinha essa camada de papel artesanal, aquarelado, para dar essa ideia de uma coisa carcomida, lavada. Eu não entendia muito bem o que eu estava de fato fazendo na época, porque eram tantas coisas na minha cabeça é lógico que eu tinha um fio da meada, mas assim, analiticamente eu fui bem entendendo isso mais recentemente, você vai ficando mais velho, vai entendendo todo o seu processo. Mas na época eu queria essa ideia de uma coisa que fosse o dentro e o fora diferentes. O que você vê como a sua aparência não é o que você é, né? Então era mais essa ideia. E queria que as pessoas entrassem de fato para ter essa experiência do dentro, mas também ter a experiência do fora. Então, à medida que você percorria esse trabalho, você tinha essa paisagem, um detalhe do papel. E esse trabalho, assim, as pessoas elas são pessoas que choravam, as pessoas deitavam, porque deitando você tem essa imagem, que é uma espiral, uma coisa que vai, a espiral tem todo uma simbologia, e você tem livros e livros escritos sobre a espiral, enfim. E muitas pessoas diziam que elas tiveram a sensação de ter voltado ao útero da mãe. Era incrível quando eles escreviam isso no caderno da exposição. Você tem uma visão das costas do trabalho assim em volta, era muito difícil. E depois, eu já estava trabalhando com esses gravetos e tal, nós fizemos uma exposição colaborativa, vários artistas que se reuniam, conversavam histórias da infância e começavam então a produzir objetos dessas histórias. E como eu estava trabalhando com gravetos, as pessoas gostaram da ideia de utilizar o graveto e começamos então elegemos esse material para poder, porque cada artista trabalhava com uma coisa. A gente trabalhava com pó de batom, outro trabalhava com papel, outro trabalhava com massa tipo plástico, enfim. E aí, enfim, nós elegemos que seria esse o material. E cada parte desse trabalho foi feito por causa dessas memórias de infância ou histórias contadas. Ficou meio assim, que eram muitos alunos, cada um desenvolvia um canto. Então aqui um slide para vocês verem de onde veio essa referência. Quando eu estava trabalhando com essas massas de papel artesanal, eu percebi, veio assim na minha mente, as pessoas que moravam na fazenda do meu pai fazendo casa de pau a pique, porque eles moravam na casa de pau a pique. E aquela coisa do
barreada, não sei como fala, eles mexiam o barro e jogavam na madeira com uma força, jogavam. Eu fazia isso com papel. Aí foi que eu fui entendendo o que era, então, o meu trabalho. Por que eu estava querendo trabalhar com o papel e a estrutura? Né? Porque de dentro eles barreavam, de fora tinha essa estrutura. Mas isso, assim, bem depois, né? E também eu comecei a ver que tinha uma associação com as múmias do Peru, porque eu tinha ido em 1980, 81 para o Peru, e em Cusco tinha um museu de múmias, que eu fiquei assim, transtornada durante muitos dias com esse museu. Porque você vê feto, criancinhas dentro do útero da mãe, é uma coisa impressionante. E eu comecei a ver que detalhes do meu trabalho tinha uma relação dessa coisa do osso com a pele. Que as pessoas diziam, por exemplo, isso parece uma pele sobre o osso. Enfim, isso tudo foi vindo. Depois eu ganhei um prêmio, que esse trabalho foi para uma outra galeria. Eu só estou mostrando para vocês que esse trabalho foi feito para aquela galeria específica. Depois ele foi transportado para outra, perdeu todo a essência do trabalho. Né? Ele nunca mais foi, nunca será o que ele era antes. Olha, ficou outra coisa, totalmente diferente. Então, é uma coisa assim, que a gente tem que pensar muito na questão do espaço, como colocar o trabalho, enfim. Aqui depois vim para o Brasil, e aqui no Brasil, eu já estava com criança, enfim, minha filha tinha nascido, eu acho que é importante isso tudo. Eu fui convidada para fazer uma exposição no SESC que chamava Gente de Fibra, e era sobre, na verdade, pessoas que trabalhavam com fibra, materiais naturais. Então eu fiquei pensando, o que eu vou criar para esse espaço do SESC Pompeia? É um lugar super rico, um lugar maravilhoso, e é muito difícil de você criar algo. E o curador que nos convidou para essa exposição, ele tinha assistido uma palestra que eu tinha dado no SESC sobre instalação, mas não se falava de instalação no Brasil na época. Poucas pessoas que eu conhecia, que sabiam o que era instalação, era a Carmela Gross e a Regina Silveira, que entendiam o que era isso. Nem o próprio curador sabia. Então, ele chamou as pessoas, ele chamou, para vocês terem ideia, pintor, que trabalha com uma superfície para fazer instalação no espaço. Então, enfim, quando eu cheguei no SESC, ele nos dava um pedacinho, mas ele não deixava a gente escolher o espaço. Falou, olha, eu preciso desse espaço, que eu vou fazer um trabalho para esse espaço. Ele não entendia isso. Então, ele falou, não, o seu pedaço é esse, você vai fazer alguma coisa para cá. E aí, então, eu pensei, o que fazer com essa ideia do inside out? Eu resolvi criar uma forma, um lugar. Porque já que eu não tinha como desenvolver um trabalho para o lugar, eu resolvi criar um lugar à parte, que eu não considero que seja uma instalação isso. Né? Talvez você pode dizer porque ele é muito grande, ele próprio já é, né? Mas não é uma instalação de acordo com os conceitos do que é uma instalação. Então aí as pessoas tinham esse lugar para entrar, que era como se fosse uma porta, entrava, então ela tinha, na volta ela tinha essa visão, que era o dentro, e fora eram aquelas estruturas, o mesmo princípio do inside out. Aqui trocar. Então assim, esse trabalho era muito grande, ele tinha 100 metros quadrados, então cabia muita gente, e foi um impacto em São Paulo, porque eu cheguei dos Estados Unidos e não tinha mostrado em lugar nenhum, fiquei meio que sem mostrar meu trabalho durante muito tempo. E foi a primeira obra assim, significante
pólipos viram. Depois desse trabalho, foi para a Bienal Internacional de Lausanne, na Suíça, e hoje ele está na Dinamarca, na prefeitura da Dinamarca, em Aalborg. Isso é dentro. E o que era interessante, esse trabalho tinha um movimento, ele tinha era feito por partes, e essas formas eram presas por um fio de cabo de aço no teto, e tinha um movimento, mas as pessoas não cabiam aquilo, tinham que entrar sempre e sair pelo mesmo lugar. As pessoas que iam nessa exposição, eles falavam que eu tinha criado um lugar sagrado. Não era um lugar religioso, mas um lugar sagrado, assim, tinha essa coisa do sagrado mesmo. Talvez pela maneira de trabalhar o papel. Agora, assim, eu resolvi não colocar muito a ordem cronológica para não ficar meio chato. Aqui é um trabalho que eu fiz para o Itaú Cultural, eles me pediram uma obra para homenagear o Papa Paulista. Eu nunca coloquei meu trabalho na natureza, eu sempre fiz um contraponto de levar esse material, que é um material da natureza, para dentro de uma sala extremamente limpa, para ter um contraponto, né? E quando eles me chamaram para colocar minha obra ao ar livre, eu fiquei muito, não aceitei, não quis de jeito nenhum, até que eles me chamaram, não venha ver o local, que era o Banco Real, lá vocês vão ver mais adiante. Bom, enfim, aí acabei aceitando, porque era em frente a um prédio que tinha um contraste entre a arquitetura e o trabalho. Então, enfim, fiz o trabalho que eles pediram um trabalho de 3 metros. Quando eu fui ver o espaço, eu nunca posso fazer um trabalho de 3 metros, que vai ficar um bebelô na Paulista. Então eu tive que, assim, sem permissão deles, porque a verba que eles tinham me dado era para fazer um trabalho de 3 metros, mas eu extrapolei em função de proteger o meu trabalho, a minha ideia, enfim. Então, esse é o meu estúdio, que foi feito por 6 arquitetos, tem 2 deles aqui, o Zé e a Tânia, que eles me deram o projeto. Na época eles chamavam Arquiteto Cerrado, era um grupo de estudos que tinha lá em Uberlândia, e é um espaço que é um navio, uma forma do navio, muito bonito, e tem aquela ponte, que é a história da ponte, né? Toda que eu tenho, tem a ponte, que você pode ver o trabalho por cima, enfim. Mas esse trabalho não cabia dentro do estúdio. O estúdio é imenso, tem 250 metros quadrados, mas o trabalho era muito grande. Eu tive que fazer de fora, improvisar. O escorregador dos meninos eu tive que tirar e pôr lá em cima para eu trabalhar. Enfim, e os meus filhos estão aqui, Júlia e a Lídia, eles me ajudando também. Depois a gente coloca nessa trabalho imenso num caminhão, porque não dava para ir em caminhão fechado. E aí depois ele lá em frente ao Banco Real, na Paulista, vocês veem que ainda a escala não é tão grande, ela deveria ser mais ainda o trabalho. Aí está muito distante, mas ficou bom, porque vocês vão ver no espaço, olha, ficou imponente, foi em cima da estação do metrô. Isso aqui é a estação do metrô, a entrada, então o trabalho ficou em cima. Então teve essa questão do contraste, vocês veem isso aqui, eu estava no meio da Paulista, porque a minha câmara é uma câmara de grande angular, não dava para chegar de perto, eu estava passando de carro, tirei, mas então a escala ficou proporcional a esse arco, enfim. Se eu tivesse feito 3 metros, né? Acho que tem 9 ou 12.
E hoje está no Banco Itaú, lá em, não sei o quê, é o centro das empresas do grupo. Não sei, eles fizeram um prédio imenso e colocaram esse trabalho. Aqui eu fiz uma exposição no Museu de Arte de Porto Alegre, na Casa Mário Quintana, Museu Contemporâneo de Arte, e na verdade isso aí foi uma reconstituição da minha casa de infância, quando eu era criança. Então, eu peguei a ideia das mobílias, de como que era, como eu via, e brinquei com isso nessa sala. Na verdade, eu fui fazer essa exposição só por causa dessa sala branca, porque eu tinha muito problema, e tenho muito problema com espaço físico. No Brasil é muito difícil você encontrar um lugar que você pode transformar. Os museus não deixam você pregar um prego na parede, enfim, é complicadíssimo. Então lá eles tinham essa sala todinha branca, e quando eu vi, uma vez o Nuno me mostrou, falou, essa sala que é perfeita para você. Eu falei, é lá que eu quero ir. E eles acabaram me convidando, e eu fui reinaugurar o museu lá. Eles me deram o museu inteiro, era essa sala e uma outra. Eu expus desenhos de fumaça congelada. Vocês vão ver mais adiante. Mas enfim, era só um trabalho estrutural. Cadeira, bercinho, moldura, retratos na parede, e escada, essas coisas mesmo, mas eu achatei esses objetos na parede, eu brinquei um pouco com isso. Mas a instalação ficou muito bonita, porque ela ficou, não sei, as pessoas identificavam. Por exemplo, isso na entrada, eu coloquei um balanço e a cadeira de costas para esse balanço. Eu chegou um empresário e falou comigo, nossa, isso é tão forte para mim, porque me lembra que do meu tempo de criança, e que hoje eu virei uma adulta e esqueci disso. Esqueci que isso existe, né? Então, foi bem legal a resposta assim, que eu tive desse trabalho. Tem a coisa meio do sonho, do que já foi, do que foi desfeito, né? Uma estante toda precária, assim, com esses móveis precários. Utilizando a própria forma do galho, eu aproveito para poder brincar, assim, por exemplo, aqui na cama, o colchão, fazendo o arco do galho, para fazer aquela coisa meio macia, né? E assim por diante. Uma cachoeira, porque eu nasci em Cachoeira Dourada. Tinha uma cachoeira maravilhosa, tinha, né? Tinha, porque fizeram a represa e encobriram. Então, só tem a cidade agora que chama Cachoeira Dourada. Mas enfim, eu fiz a cachoeira. Aqui foi no projeto Macunaíma, que naquela sede eu tinha entrado no projeto Macunaíma em 1990, logo que eu cheguei dos Estados Unidos, e fazia esses objetos, mesmo ia fazer objetos menores para caber nos espaços, e esses desenhos com galhos assim na parede. Mas tudo era tão grande, e eu achava que era pequeno, que não cabia. Quando eles me deram a planta, eles me enviaram a planta de uma galeria errada. Eles me enviaram a extensão da galeria como se no pé direito. Eu fiz um trabalho, chegou que o trabalho não cabia dentro da galeria, tinha que deitar o trabalho. Então era muito engraçado, assim. Porque ninguém perguntava qual era o pé direito, o pessoal não sabia que era pé direito, assim. Nos museus eles mandavam qualquer coisa. Enfim, eu vou mais ilustrar para vocês. Esses são experimentos também que eu fiz, com essa ideia que eu falei para vocês, do seio e tal, né? Essa referência pessoal, com papel artesanal, são vários. Aqui é o que é o meu estúdio, que era lá nos Estados Unidos. Estou mostrando para vocês assim, vocês verem como é que é a gente viver no meio dessas coisas. Então, meu estúdio,
que eu tinha esses materiais lá, e eram assim nos cantos. Aqui dando um experimento, outro experimento, quando eu estava nos Estados Unidos, eu experimentava assim, pintar. Como é que seria pintar esses vinhos, esse material que eu ganhei? Depois eu fiz uma série de experimentos com esses, pareciam cupins, a memória do cupim, que também era o seio da terra, essas coisas. Eu dei o nome de seio da terra, fiz uma grande instalação. Ali atrás era uma forma que eu fiz para ser uma instalação que era porco, sabe? Na fazenda eles matavam um porco, empalhavam o porco, depois botavam fogo, aquela história que a gente fica na cabeça quando criança, aquela maldade. Eu fiz vários projetos para fazer instalação com essas memórias, utilizando esses materiais. Esse aqui é um pedaço do Inside Out, aquele trabalho imenso que estava na sala, no meu ateliê, né, no meu ateliê casa. Isso aqui é uma maquete que eu fiz para aquela sala que eu estava com aquela ideia. Eu fazia assim, milhões de maquetes para depois escolher uma. Então eu tinha um exercício muito grande, que eu não trabalhava, a única coisa que eu fazia era trabalhar, não trabalhava assim como professora, né, que era paga pela Fulbright para desenvolver minha pesquisa. Então esse é maravilhoso. Isso aqui também é uma ideia de explorar. Eu tenho um projeto de instalação que é usar só as sombras dos graveiros. Só para mostrar para vocês. Então, aqui é um erro. Esse aqui é no MAN de São Paulo, em 90, quando eu fiz essa exposição, eles me deram o pé direito errado. Eu cheguei lá, eu tive de pendurar esse trabalho, vocês vão ver mais tarde, o tamanho dele 9 metros, dessa maneira. Mas acabou que ficou interessante a exposição, e que quando você contornava, você via que era muito trabalho que tinha com papel artesanal. Depois eu fui largando, fui limpando, sumindo mais o galho, a linha, assim, limpando, tirando o papel artesanal. Eram todos desenhos montados na hora, no espaço. Isso aqui é a forma natural do galho, claro que eu fui desbastando. Eu tenho uma amiga que ela fala que o meu pensamento nesse trabalho é bem como um escultor primitivo, digamos assim, né? Porque a escultura você desbasta, a escultura tradicional na argila você vai desbastando, aqui eu vou arrancando o excesso, eu vou deixando a forma pura, da mesma forma. Eu tenho uma série de trabalhos que foram feitos assim, na hora, lá na da montagem, assim, que nem tenho mais, outros foram vendidos, trocados. Uma série de objetos. Vendo isso aqui, experiência com a linha própria do galho, com o seu próprio desenho, e brincar com isso, né? Isso aqui é um trabalho, é uma maquete de um trabalho que eu apresentei na Bienal da Polônia, até o Roberto e a Elisa tem a maquete, eu apresentei uma escala imensa, usando a sombra. Foi muito legal que eles me deram na sala. Eu não tenho fotografia, não tenho nada, eu acabei até ganhando um prêmio lá. E eu montei e fui embora, não fiquei para a abertura, né? Eu sempre estou correndo e tal, e não fiquei para a abertura, mas aqui dá uma ideia de como que o trabalho seria. Ele foi pendurado com iluminação zenital, que era natural, que foi legal, que a sombra andava pela sala. E quando você entrava, você não via o trabalho, você via só sombra, todo mundo procurando. Depois teve uma menina aqui naquele Folha Antártica, que é do Rio Grande do Sul, que fez uma árvore, projeção no chão. Então eu me lembrei desse trabalho, que era muito legal, porque você não via
a estrutura era do tamanho da sala, então você não via, parecia que aquilo era uma treliça em cima. Quando você entrava, só tinha aquela sombra, você ficava meio misturada. Ficou bem legal o trabalho. Mas a escala é muito grande e também não tem fotografia. Instalação é difícil, porque não dá para fotografar. Aqui são objetos, enfim, que depois a maioria eu acabei congelando em metal. Aí comecei a pesquisar sobre o cubo, também fiz uma série de trabalhos com o cubo. Aqui, essa forma, sempre essa forma seccional, a forma da chama, enfim. Aqui é uma exposição, tá, ao contrário, na Casa da Cultura do Mundo, onde o Alfons Ruff falou ontem, ele era curador, então foi quando eu o conheci. Fiz uma exposição em Berlim, só tinha aquele trabalho. E ele viu o trabalho nessa exposição, gostou e me convidou para essa exposição, que chamava Os Outros Modernos. Era uma exposição que tinha ocupado o Walter Gropius, que é um museu de belas artes em Berlim, e eles fizeram uma exposição do modernismo, a história do modernismo. O modernismo não engloba nenhum outro país que não seja o continente, né, o continente europeu e os Estados Unidos. Fora disso, não tem ninguém é moderno, né? Não participou do movimento modernista. Então, aí a Casa da Cultura do Mundo resolveu fazer uma exposição paralela com os outros modernos, ou seja, os outros países que, enfim, tem uma produção artística, e eu participei. O fundo é a Rosângela Renaud, e aqui ele tinha me pedido essa chama, e eu achei que ia ficar aquela coisa perdida, como uma escultura. Eu queria lidar com o espaço. Então eu pedi a ele se eu podia colocar 2 colunas, para brincar com essa coluna da Casa da Cultura, porque esse espaço é 1000 metros quadrados que eles têm, e tinha essas colunas sempre apoiando, né? Essa laje de cima. Então, eu fiz 2 colunas precárias. Não sei se é um outro artista da Coreia, mas enfim, o que eu gosto mesmo desse trabalho é isso, essa relação, né, do espaço, dessa coluna branca com essas 2 colunas precárias, quase caindo, deteriorando. E esses são vários trabalhos que eu fiz isolados. Muito, não que esses trabalhos, na verdade, não me satisfazem tanto, porque não lida com espaço. São mais objetos que eu tive, de uma certa maneira, que me adaptar a essa realidade. Acho que tem mais um para você olhar. Eu vou passar só figurinha em algumas instalações agora. Mas, assim, a nossa realidade é muito difícil você encontrar um lugar que deixe você, de fato, usar o espaço, só bienais, né? Os espaços já que são exposições mais imponentes, mas no museu, dia a dia, assim, é muito difícil galerias deixarem você trabalhar, né? Eu tive a felicidade de fazer uma instalação numa galeria comercial em São Paulo. A minha atual galerista também, ela quer que eu faça instalação no espaço da galeria. Então, isso é legal, isso para mim é estimulante, me faz querer fazer mais. Tá dando mão aí? Não, estava posicionado. É porque eu pus o contrário, Fabrício, não vai começar nos dela aqui mesmo. Mas enfim, mas acho que tudo é importante para você ir formando o seu pensamento. É como um exercício, funciona mais como um exercício para mim, tudo isso, né? Também um trabalho que é eu
eu queria, como tem essa dificuldade de utilizar o espaço, né? Então eu resolvi criar o meu próprio espaço, como aquela outra ideia, de ter esses 3 elementos onde as pessoas pudessem circular e tal. E, enfim, eu estou brigando aí com esse trabalho que está no museu lá em Cádiz, na Espanha. Eles não querem me devolver esse trabalho. Ele esteve no Salão de Belo Horizonte há um tempo atrás. E também tem um processo na justiça em Berlim, porque tem um cara que copiou esse trabalho, essa bola, exatamente como isso. Até o ano passado, quem estava aqui viu o final mostrando, então o meu galerista entrou com uma ação na justiça em Berlim, porque eu fiz uma exposição aonde o artista morava e ele não trabalhava com esse material e fez igual. Então tem um troço, uma briga aí. Enfim, apesar de que nada, material não é nada de ninguém, mas a concepção é muito igual, né? Essa aqui é uma instalação que eu fiz na Secretaria de Cultura em Berlândia, que é uma sala, o Fabrício até já expôs nesse espaço, né? Uma sala super bonita, viu, Mário? É um espaço lindo para vocês que queiram expor, é um espaço muito bonito. Então, eu fiz na verdade, coloquei os gravetos no chão, e o fogo são todos os elementos também que eu lidava. Essa mesa era a mesa da cozinha da minha casa quando eu era criança, que a mãe acabou me dando, a mesa que eu tinha queimado, ela tem um queimado em cima, eu queimei quando era criança. Enfim, é uma paisagem. Eu coloquei um vidro das pessoas não entrarem, todo mundo ficava louco por pisar. E essa chama Que era meio sedutor. A chama, na verdade, ela ficava constante. Eu não quis colocar uma chama a gás, que a chama fica branca. E era importante que eu tivesse uma chama de uma vela, de uma lamparina, de uma coisa... não sei se vocês observaram, mas eu tento, na verdade, usar os materiais como eles são. Eu não tento camuflar nada. Porque eu acho que tem que ser assim, a vida é assim, você tem que ser o que você é, né? E acho que a força vem daí. E aqui é lamparina mesmo, lamparina, que era reabastecida por uma pessoa que estava cuidando do trabalho. Isso é uma camisola que eu bordei para meu casamento, que eu fiz pregando, sabe? Porque assim, estudei colégio de freira, meu primeiro emprego foi ser bordadeira. E bordava camisola, baianinho de neném, essas coisas. Então eu fiz a minha própria camisola. E não tem nenhuma costura a máquina, porque feita muito. Esses são objetos que pertencem à coleção do MAN, com metais, experimentos, sempre essa coisa uma ideia da chama, né? E aqui são os experimentos que eu fiz, que a primeira vez que eu fui em Notre Dame, o que mais me impressionou foi a quantidade de velas que tinha, as velas, né? Então eu fiz esse trabalho baseado nessa imagem, assim, porque quando eu era criança também a gente não tinha luz elétrica na fazenda, era só a vela era uma coisa dificílima, era lamparina, candeia, e vela, quando tinha vela a gente era louco com vela, e tinha controle, porque era caro, enfim. Então esse trabalho foi feito com essas memórias de lá e de cá, né, do que eu vi já adulta e depois do que eu tinha visto quando eu era criança, o meu desejo. Aí comecei a brincar com essa forma, com os materiais. Aqui, aquele trabalho que estava no MAN era desse tamanho, tem 9 metros. Ele foi feito para ficar assim, mas de acordo com cada espaço eu fui mudando.
Aqui, nesse trabalho que eu digo para vocês, que eu fiz essa instalação lá em Munique, se chamava Todo. Eu faço uma relação entre o quadrado e o redondo, porque na verdade o cubo é a forma mais perfeita. Então, e o círculo também. Então eu fiz todo um estudo, fiz até um memorial poético. Eu acho que está em cima da hora, que eu poderia ler para vocês, quem se interessar pode até copiar, que é sobre o cubo e essa forma, enfim, a relação dessas duas coisas. Eu falar o cubo, a forma, conteúdo, a caixa, o abrigo, caixa, o símbolo do corpo materno, que recebe, transforma, cria. Então tem todo um pensar nessa instalação. E eu participei de um evento que se chamava Open Art em Munique, que era, essa é uma galeria, eu ocupei a galeria inteira, essa era a primeira sala da galeria que eu usei, aquela caixa que está suportando aquelas caixinhas, é uma caixa de alarme, não sei, alguma coisa do sistema do prédio. Então eu usei o lugar e depois eu apresentei uma série de desenhos de massa congelada nas outras salas, eram 5 salas. E no Open Art, que eu quando eu faço desse rapaz do meu trabalho e perguntar, questionar e tal, o Open Art foi interessante eu ter participado, porque é um evento que acontece todo ano em todas as galerias, ao invés deles serem feiras ou bienais, eles optaram de fazer um trabalho com as galerias. Então, como tem muitas galerias de um padrão elevadíssimo, que ali na região da Bavária, a região de Munique é muito rica, então tem galerias que trabalham só com artistas europeus mortos, todos os Picasso, os impressionistas, enfim. Depois tem galerias que trabalham com artistas americanos. E é uma rua que chama Maximiliano Strasse, toda ela tem galeria, uma atrás da outra. Então as pessoas faziam um percurso, tinha um mapa que eles davam para os turistas, enfim, cada um, como se fosse a Bienal de Veneza, cada um no seu pavilhão, mas uma Bienal moderna, né, que eram galerias, espaços. Então foi muito legal, que eles fizeram uma divulgação muito boa e então o meu trabalho teve uma certa visibilidade. Aqui são vários outros trabalhos que eu fiz também. E aqui uma série de desenhos que eu fiz, chama Muitas Chamas, que é feito com fumaça congelada sobre linho belga. É uma tela que eu faço e trabalho com fumaça em cima. Uma série de desenhos também. Tem mais cerebrais, depois vocês vão ver uma série de outros desenhos que são mais antigos, porque é fumaça sobre papel. Quando eu comecei a trabalhar com fumaça era mais leve, mais a própria marca da fumaça dizia mais, né? Agora mais recentemente eu uso com mais intenção, digamos assim. Isso aqui é só sujeira. O amigo me disse que é um cachorro deitado. Eu estava me pedindo, quando era das moças de trabalho, assim, é um cachorro deitado. É tudo fumaça congelada. E esses são desenhos de Picumã. Picumã, não sei se vocês conhecem, mas são aquelas impurezas do ar que ficam nas casas, de fogão a lenha, e que ela se materializa, na verdade, por causa da gordura, que ao cozinhar, começa aquela gordura, fritura, enfim, para o ar, então a fumaça vem e assenta na poeira, que são resíduos, teia de aranha, com sujeira do ar. E é só a teia de aranha em si não faz isso, que é o Picumã. Precisa da
da fumaça. Quando eu era criança, na minha casa, isso a gente brincava muito com esses picumãs, e era muito interessante que quando a picumã estava no teto, ela tinha uma forma de peruca, assim, porque você sabe que picumã significa peruca na língua tupi-guarani. Então, quando a gente aquilo seduzia a gente tocava e desaparecia. Ela na verdade, materializava só para o olhar, que eu acho isso lindíssimo. Não é para ter corpo existencial e ser tocada, né? Então aqui eu, na verdade, registro esse momento fugaz dessa coisa. Ao ser tocada, ela se desmancha, se desvai. E aqui eu registro esse momento. Então são vários desenhos, né? Que às vezes são vários registros de fuga, enfim. Vocês veem aqui um pouco de gordura, tá vendo? Nessa parte de baixo, nessa linha, que é própria do picumã. Aqui já é mais a poeira mesmo, os pontinhos, né? Eles são desenhos super delicados, quase imperceptíveis. Assim. E aqui são uma série de desenhos que eu fiz que chama Através da Janela, ou Through the Window, que eram fotos que eu tirava antigamente da luz entrando pela janela. Eu de dentro de casa, essas casas de pau a pique, casa de fazenda, com uma estrutura muito precária para janelas. Então, baseado nessa minha experiência, eu comecei a fazer esses desenhos. Então, tem a referência dessas janelas minhas de infância, mas que não são janelas. E aqui, foi um dos desenhos que eu comecei assim, a fazer essa pesquisa, no início dessa pesquisa. Os slides são tão sujos que eu dou uma vergonha, desculpa, mas eles são antigos. Aqui é da mesma série, Through the Window, que eu fiz uma série de pretos, uma série de brancos, uma série de linhas. Tem janelas, tem outros que parecem umas portas. Você está fumado? Fumaça congelada. Tudo fumado. A maioria desses desenhos eu nem tenho mais. Eu mostrei em Monique, uma série desses, assim. Não, eu tenho uma série muito parecida, eu mostrei tudo lá. E o que é legal da fumaça é que a matéria está ali. Ela é presente, então ela pulsa. Isso que é diferente de uma pintura, é diferente de um desenho, porque é tão vivo a presença da fumaça. Eu enfatizo essa pulsação com um vidro que eu coloco, faço uma caixinha, ela tem um espaço entre o desenho e o vidro, então isso ainda mais enfatizado. Esse foi um dos primeiros desenhos que eu fiz com fumaça, assim, quando eu era bem jovenzinha, e que eu dei o nome de Beijo. Hoje eu não coloco mais nenhum título, mas só para vocês verem, assim, que eu era adolescente, né? Aqui também foi uma experiência com a fumaça, quase que uma aguada, dá uma ideia de quase que uma aguada, assim, mas é fumaça. Aqui também sobre papel, são desenhos mais antigos, que antigamente eu fazia desenhos sobre o papel. Depois que eu fui desenvolvendo essa técnica mais sobre os materiais, como fixar e tudo, que eu fui
melhorando, né? E passei para tela. Bom, aí eu tenho aqui uns projetos de instalações que eu não... Essas instalações são instalações que eu não consegui fotografar. Que uma que se chama Lume Vagalume, não sei se vocês conhecem, estava na Bienal de Cuba do ano passado, e também participou daquela exposição Brasil 500 anos, e da Bienal do Mercosul, e que era um trabalho que eu me apropriei, não mais da natureza, do material da natureza, mas do conceito natureza, que é a ideia do vagalume, né, do bichinho. Quando vocês provavelmente fizeram isso, os meus filhos fizeram, quando era criança a gente catava o vagalume, né, punha num copo e levava para dentro da sala e deixava o bichinho rolando e com aquelas luzes toda muito orientada ali no meio. Então, com essa experiência, eu resolvi, então, fazer esse projeto que chama Lume Vagalume, porque lume, em latim, é luz. Então, é a luz que vaga, eu fiz esse trocadilho, né? E como fazer essa instalação? A princípio, eu pensei em colocar vagalume, mas imagine ficar 4 meses, tá? Não morrer todos, não ia fazer isso, né? Quando a gente era criança, fazia, depois a mãe chegava e tirava os bichinhos para fora. Mas então, eu, na verdade, criei uma maneira também de simular, na verdade, fazer um paralelo, um contraponto com o celular. Então, o vagalume de hoje não é assim que você fica naquela sala, você começa a perceber luzes. O seu olho vai, a retina vai adaptando e você começa a perceber luzes. E muitas pessoas, claro, identificaram como, perceberam que era vagalume, os outros acharam que era um céu estrelado. É uma coisa muito encantadora, muito bonito. Mas de repente você começa a ouvir toques de celulares, que tem sons parecidos com os dos bichos. Não é que tem sinfonia, nada disso, porque fiz uma pesquisa, tem 69 tipos de sons. Então eu escolhi alguns tipos que só tinha esses de grilos, sonzinhos que tinham relação com a natureza, com animais, insetos, enfim. E então gravei um CD. Isso tudo era acoplado a essa instalação e, enfim, o resultado era que as pessoas sempre mexiam na bolsa achando que era o seu celular tocando. Então era uma relação muito interativa com o público, era bem legal. Eu apresentei esse trabalho na Bienal, primeiramente na Bienal do Mercosul, depois veio para 500 anos, depois foi para Cuba, Portugal e agora Holanda. Eu não sei o Então aqui é mais ou menos, eu percebi bem rapidinho ontem à noite, que o visitante, isso aqui é a sala, o visitante tem 2 cortinas para fazer uma câmara escura, então ele entra e aqui é onde ele pode transitar. E tem um impedimento, porque são muitos fios de pendurar, eu acho que foram 1.200 chips que eu usei lá no Brasil 500 anos, que é a sala de 100 metros quadrados. E, então, aqui tem como foi feito, eu coloquei uns fios elétricos, né, e de cada fio existia um outro fio que tinha um chipzinho em alturas diferentes, para parecer que os vagalumes estavam andando. E cada vagalume, cada sistema era meio maluco, assim, uns vagalumes mexiam para lá, outros para cá, então tinha todo um movimento, né? E também, quando o celular tocava, o vagalume piscava, entendeu? O chip piscava. Mas esse trabalho é impossível de ser fotografado, porque é escuro, completamente escuro, aquela luzinha mínima, não
tá? Fica completamente pretão, assim, não sai nada. Eu tenho um texto, eu trouxe para vocês, depois eu escrevo. Aqui, isso aqui é a instalação chamada Cultura, que eu estou apresentando na Brasil 500 anos agora. E aqui é uma sala também de 100 metros, 120 metros quadrados, onde tem uma rampa, quando a pessoa entra, e de cara ela já vê aqui uma forma triangular de vidro, onde tem 50 toneladas de esterco, matéria orgânica viva, né? E no centro tem um vídeo que é uns detalhes do ânus da vaca e a vaca evacuando naquele momento. Então, a pessoa anda, sobe essa rampa e começa a ver, aqui é bem alto, uma distância de 1 metro, ela vê o vídeo por cima, olhando por cima. A distância que a pessoa, essa distância aqui, o tempo que ela leva para percorrer essa distância é o mesmo tempo do vídeo. O vídeo é gravado em loop, então ele não para, ele não tem começo e fim, ele está sempre... E o que eu quero ver esse trabalho? Na verdade, na entrada, aqui em cima, aqui na parede de fora, tem um verbete do dicionário que traz o significado da palavra cultura. Então, não sei se vocês sabem, mas só com Kant, com o filósofo Kant, que começa a separar cultura de natureza. Antigamente, cultura e natureza era tudo junto, não existia essa dicotomia que tem hoje. Então, eu fiz uma extensa pesquisa nos dicionários de símbolos, dicionários de muitas línguas, e eu descobri que a maioria dos dicionários antigos, principalmente, vinham em ordem alfabética e também o conceito primeiro de cultura era adubo. Consequentemente, esterco é adubo. Então, eu faço uma analogia com o que é cultura. Cultura só existe onde existe vida. Não existe cultura sem vida, basta você existir para ter cultura. Então, essa questão da cultura, na minha vida, foi uma coisa muito pesada, porque eu morava na fazenda. Minhas primas moravam no Rio de Janeiro, estudavam na Europa e tudo, então elas tinham cultura. Eu não tinha cultura, por estar na fazenda. Então, isso sempre foi uma briga muito grande, eu sempre me sentia inadequada, deslocada. Imagina eu saindo de um lugar de onde eu vim, morando nos Estados Unidos, por exemplo, na Suíça, não sei, na Alemanha. Eu me sentia sempre, eu fui entender muito isso depois que eu tive essa ideia dessa instalação. Porque hoje eu percebo que todos nós temos cultura. Se você pergunta na rua com uma pessoa, você tem cultura? Ele fala, não. Por quê? Porque ele tem na ideia, na cabeça dele, que cultura é aquilo que vem dos livros, da universidade, que a universidade só tem junto com culto. Não é verdade, né? Nesse sentido, que todos nós, que o que nós temos é nosso e é cultura. Então, valorizar o que a gente tem a gente é muito pouco incentivado para isso, né? Então, eu acho que esse trabalho foi muito interessante por isso, e eu utilizo esse vídeo, que é o ânus da vaca, jorrando as fezes, e jogando em cima e acumulando, e a fermentação, porque, na verdade,
essas 50 toneladas de esterco, elas são bactérias, são seres vivos ali pulsando, né? Então você entra, tem um cheiro, é proposital, é bem interessante você perceber que também do esterco a cultura só existe quando ela prolifera, quando ela vai, quando não é. Então, o que o esterco dá é essa condição, né? E, bom, eu tenho uma série de outros projetos que eu fiz sobre Guimarães Rosa, na Casa das Rosas, que foi um projeto bem interessante também, com vídeo, que é a Casa das Rosas nos deu uma sala que era o espectador podia andar em volta dessa sala. Era um bloco da Casa das Rosas, você andava pela saía, entrava, estava como se fosse um círculo. Então, eu resolvi utilizar os vazados, as janelas, as portas dessa sala, como se essa casa fosse de pau a pique. Então, todas as janelas eu preenchia com pau, madeira, da mesma espessura que era a parede da Casa das Rosas, que era uma parede grossa. Então, eu preenchia todos os espaços vazados. E o espectador podia olhar dentro, que o chão era forrado de branco, e tinha uma projeção nesse branco, pela fresta. Então tinha a frestinha, ele olhava pela fresta e ele circulava. O que era interessante na instalação, que ele podia percorrer todo esse bloco. E no chão tinha o olho de uma vaca, ou seja, você olhava o olho te olhando, que era o dentro e o fora. Que eu achava interessante que o Guimarães é muito isso, a obra de Guimarães, né? Então, esse é um projeto interessante também. Tem um outro projeto que eu fiz com mecanismos desses galhos, saiu do CEF, o Prêmio Estadão, de uns galhos que se mexiam, como se fosse lambada, quando a gente apanhava, quando era criança, dava aquela lambada. Então foi baseado nisso também, e que foi adaptado, né? Na verdade eu tinha esse projeto, e que a Angélica, então, me convidou para homenagear aquele grupo de dança de Goiás, que se chama... Nós somos um grupo muito interessante, que é um trabalho inovador, maravilhoso, do Rodovalho, né? Esse é o nome agora. Então, foi meio que, na verdade, o trabalho foi adaptado a eles, entendeu? Mas já existia o trabalho, assim, a ideia, e aí financiaram e eu pude realizar o trabalho. Enfim, gente, eu tenho muitos outros projetos, mas eu acho que está em cima da hora, e vocês têm que almoçar, provavelmente vocês têm outra coisa para dizer. Eu queria só finalizar com um poema do Drummond, e depois também eu tenho aqui uns textos catados para dar para vocês, tá? Que é o seguinte, e vou abrir perguntas também. Mas tem esse poema do Drummond que se chama Memória, que eu acho muito bonito, que acho que diz tudo o que a memória pode nos trazer também. Amar o perdido.